Comparando ainda, né, o interruptor inteligente com outros tipos, mas mais focado agora na automação, nos tipos de automação que a gente tem hoje no mercado. A automação, a gente tem automação centralizada e automação descentralizada. Basicamente, sem falar de marca, sem entrar nos pormenores, existe esses dois tipos de sistema, né? Não chega nem ao passo, né? A questão de uma automação, ao circuito mesmo, a pré-definição de sistema. Você tem um sistema que é centralizado e um que é descentralizado. Sem falar em automação, você pode ter ali a opção de ligar e desligar todas as suas luzes nos interruptores normais, igual a gente está acostumado e igual a maioria das pessoas conhece. Mas existe a opção também de você centralizar tudo em um local. E aí a gente está mais acostumado, a gente que trabalha na automação e tudo, tem o tipo de automação centralizada, que a automação tradicional propõe, a ver por aí, como que funciona esse tipo de automação. Basicamente, todos os circuitos das lâmpadas, todo o circuito de iluminação vai para um local, para o quadro, e todos os interruptores, né, ali no caso não são interruptores, são pulsadores, mas todos os acionadores vão para o quadro também. E aí no quadro que faz todo o controle desses circuitos. Se você quer ligar, desligar, o paralelo também, no caso dessa automação centralizada, funciona semelhante a isso. Por exemplo, mesmo se não tem automação, você tem ali relés de impulso que a pessoa no tipo descentralizado, a pessoa dá clica na tecla, né, no pulsador, vai um impulso para o relé de impulso e ele inverte o sinal. Então, como que é feito o paralelo nesse tipo de circuito, nesse tipo de automação, nesse tipo de sistema centralizado? Interruptor, um pulsador dá o comando para aquele pulsador, para aquele relé de impulso. O outro interruptor, o outro pulsador de outro local vai e dá comando para aquele mesmo relé de impulso. Então, basicamente a ligação é feita toda no quadro, através do quadro que a gente controla e discretiza e fala quais circuitos que vão ligar todos. A gente pode alterar e pode modificar a qualquer momento. O acionador que é utilizado nesse tipo centralizado é o pulsador, é uma campainha mesmo. Você tem de 1, 2, 3, igual a campainha que você clica e ele vai e volta. Basicamente ele leva um pulso. Tanto que os fios utilizados nesse tipo de sistema é um fio fino, um fio de interfone. Então só vai ali um impulso, né? Não vai uma carga elétrica alta, enfim. Esse é basicamente o conceito do sistema centralizado. Já no sistema descentralizado, como todo mundo sabe, está acostumado, chega ali o fase neutro, o neutro vai para a lâmpada e o fase chega no interruptor. Do interruptor a gente manda um fio que vai alimentar a lâmpada e aí ele é chamado de retorno. A grosso modo, assim, em resumo, seria isso. E aí esse interruptor que faz a interrupção da energia para a lâmpada. Quando ele aciona, chega energia na lâmpada e o paralelo tem que ser feito comunicando entre esses dois fios, né, entre esses dois pontos, entre uma ponta do fio fase e a outra ponta, comunicando entre eles. Aí você vai ter o 3-way, 4-way para poder fazer mais de um circuito. Então, em resumo, são esses dois tipos. O que isso indica, o que isso nos diferencia para a questão de interruptor inteligente ou pulsador, né? Qual que é a diferença? Se você tem uma obra, né, uma casa que já foi pré-dimensionada, foi preparada a infraestrutura para automação centralizada, dificilmente você vai conseguir adaptar ela para um sistema descentralizado. Por vários motivos, por questão de custo e até por questão de norma. Esses fios, como eu falei, são fios finos, então por norma você não pode transmitir energia por eles podem só transmitir impulso, você não pode pôr corrente
elétrica neles, ligar um interruptor ali e continuar utilizando esse fio 0,5 ou até menor, fio de interfone, fio pequeno que transmite só um impulso. Por norma isso não é permitido, então você não vai conseguir casar. Por isso que esse é um divisor de águas. Você, antes de fazer qualquer orçamento ou definir qual automação, o que você vai utilizar de automação, você precisa definir qual é o tipo utilizado, se é uma obra que já está em andamento, já está pronta, ou se é em projeto, qual projeto você vai adotar, qual sistema, se é um sistema centralizado ou descentralizado. Adotando o descentralizado, você tem a opção aí de interruptores inteligentes, e aí, enfim, aí você vai controlar. Os interruptores são inteligentes, os interruptores têm a independência sobre todo o sistema e não tem um local centralizado. Por toda a casa você pode ter interruptores. Então, basicamente, essa é a diferença, né? E mesmo se você tem uma casa, por isso que se você tem uma casa, mesmo você tendo uma casa com um sistema normal, que é o sistema descentralizado que a gente está acostumado de ligação, você consegue mais facilmente adaptar ela para uma automação descentralizada, para automatizar, do que para o sistema centralizado. Não é usual fazer esse tipo de migração. O mais comum é a pessoa querer colocar ali automação, e aí o que ela tem que fazer? O fio neutro. Então, onde que vem esse fio neutro? Os interruptores, eles são dispositivos eletrônicos. Então, basicamente, você precisa descer o fio neutro da lâmpada para a caixinha. Basicamente, essa é o pré-requisito, por isso que a gente fala no fio neutro. E aí sim, uma observação bem iniciante, mas muito importante, é que esse fio neutro não pode ser o fio neutro da tomada, porque vai dar fuga de carga no DR, enfim, tem toda essa preparação que precisa, todo esse cuidado que precisa ser tomado, porque o circuito precisa, com relação ao DR, né, precisa ir e voltar a mesma quantidade de energia, e se você pega o neutro de outro circuito, não vai fechar, o DR vai ficar desarmando. Então, basicamente, essa é a diferença de um interruptor para um pulsador, que é utilizado na automação tradicional.